Olá, tudo bem? Eu quero pensar com você sobre um assunto muito interessante. Eu recebi várias perguntas no meu Instagram sobre isso. Pessoas perguntando o que acontece com o policial se ele matar em serviço, se ele agir ali no exercício da sua função, acaba vindo a tirar a vida de alguém. Veio até pergunta no sentido seguinte: e se o policial mata em serviço, ele vai para o inferno? Bom, eu quero pensar com você sobre isso e vamos entender isso nos dois aspectos, tanto pela lei dos homens quanto pela própria lei de Deus. Primeira coisa, antes de a gente entender qualquer coisa, falar sobre esse assunto, eu tenho que imaginar com você, entender com você um conceito muito importante, que é legítima defesa, que está previsto no artigo 25 do Código Penal. Olha o que diz o artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. O texto é claro e autoexplicativo e dele nós podemos ver e entender quais são os requisitos necessários para que haja legítima defesa. Rogério Sanches e outros doutrinadores elencam 5 requisitos e eu quero ver eles com você. Basicamente, o primeiro requisito é agressão injusta, ou seja, uma ação humana que ataca ou coloca em perigo o bem jurídico de alguém. Essa agressão ela precisa ser, o segundo requisito, atual ou iminente. O que significa dizer que ela está ocorrendo ou está prestes a ocorrer? O terceiro requisito é que haja o uso moderado dos meios necessários, ou seja, tem que ter uma proporcionalidade entre o ataque e a defesa. Tem que ter esse equilíbrio de forças. Essa ação precisa ser também, como quarto requisito, para a proteção de direito próprio ou de outro, e não apenas seu, mas pode ser o direito de outra pessoa. Por exemplo, para a pessoa age para poder proteger a sua própria vida ou a vida de um terceiro. E quinto, e um aspecto subjetivo, um requisito subjetivo, é que esse agente precisa saber que está agindo diante de um ataque injusto, atual e ou eminente. Então, se o policial ele veio matar um criminoso no exercício da sua função, observando os requisitos que acabamos de ler, então ele vai ter agido em legítima defesa, tanto faz se foi sua, quanto legítima defesa de terceiros. O fato é que ele não será punido. Isso é uma excludente de ilicitude, ou seja, algo que normalmente deveria ser punido, a lei permite que a pessoa não seja punida ao agir assim. É a mesma coisa que o artigo 23 também fala, que também são excludentes de ilicitude, não só legítima defesa, mas aquele que age em estado de necessidade, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito. Agora preste muita atenção nisso, porque isso com certeza vai cair nas próximas provas de concurso, principalmente para aqueles que vão fazer na área policial, na área de carreiras policiais. O famoso pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, ele acrescentou um parágrafo único ao artigo 25 do Código Penal. Olha só o que diz esse parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Olha que interessante. Isso aqui foi especificamente voltado para as pessoas que trabalham em forças policiais, porque havia uma discussão em um aspecto bem claro naquela questão do sniper, por exemplo, o atirador de elite, em que ele precisa utilizar de força letal, precisa utilizar o quê? Fazer um disparo de uma arma de fogo de longo alcance para poder eliminar a ameaça contra uma pessoa que está sob refém, né? Como refém, sob a mira daquele criminoso. A ação do sniper, ela é legítima defesa ou não? Antes do pacote anticrime, antes dessa lei anticrime, o que falava? Falava o seguinte, que havia uma discussão doutrinária, ainda que minoritária, haviam vozes que entendiam que a situação do sniper não era acobertada pela legítima defesa, mas agora ficou bem claro, bem explícito isso, para poder finalizar qualquer dúvida
quanto a esse assunto. Só para fechar esse tema, eu quero te lembrar outra coisa. O pacote anticrime ele também acrescentou o artigo 14A no Código de Processo Penal. O que fala esse artigo? Ele traz a possibilidade de que o agente de segurança pública, em que ele pode constituir um defensor, ou seja, alguém para defendê-lo, nas investigações em que foi necessário o uso de força letal, ainda que nessas hipóteses de legítima defesa. Ele diz isso bem explicitamente no artigo. Não vou me aprofundar nesse tema, mas vale a leitura dos dispositivos legais, dos artigos, para que você possa entender um pouco melhor, porque eu tenho certeza que isso também vai ser cobrado nas provas futuras. Provavelmente muito mais ligado à leitura da lei seca, mas vale a pena a leitura desse assunto. E agora a segunda pergunta que me fazem muito dentro desse assunto. E se o policial que matou em serviço, ainda que em legítima defesa, ele vai para o inferno? Pois é. Então, de uma forma bem clara, bem simples, não, ele não vai para o inferno. Se ele agiu em legítima defesa, não vai para o inferno. Quinto mandamento bíblico é o não matarás, lá em Êxodo 20, versículo 13. Mas ali não é um qualquer não matar. Ali é bem explícito que a ideia, quando você busca no original, é a ideia de não assassinarás, não praticará assassinato. Ou seja, o que é punido ali, o que como posso dizer, aquilo que é reprovável, aquilo que não é aceito, é a ideia de matar por um fim egoísta, por um fim que não seja para se defender. Interessante porque um pouco mais para frente, Êxodo 22, versículo 2, vai falar o quê? Vai autorizar um caso bem claro de legítima defesa na hipótese de matar alguém que invade a casa, invade a sua casa. E você, o que você acha sobre esse assunto? Não esqueça de colocar seus comentários aqui, dizendo o que você acha, se você concorda, se você não concorda, ou se você tem alguma outra dúvida sobre esse tema que pode virar um assunto para um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Ative as notificações para receber esses e outros vídeos. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.